Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, hoje, de uma forma muito especial, eu queria oferecer este culto em ação de graças. Vocês vão entender. Ontem partiu para a eternidade uma tia querida demais, querida de toda a família. Foi uma das pessoas mais lindas que eu já conheci nessa vida. Eu tive o privilégio de tê-la como tia. Ela era uma freira, uma mulher que passou a vida servindo dentro daquele ministério. E ontem partiu para a eternidade já com 99 anos, por conta de um câncer na boca. A família está toda muito triste, mas ao mesmo tempo em paz. Vou explicar, porque o sofrimento estava grande demais. E a minha tia literalmente descansou. E eu peço que a igreja inteira esteja orando pela família, para que haja consolação e quietude nos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, e vamos ler inicialmente do versículo 10 ao 13. Lucas, capítulo 15, do versículo 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós estamos lendo Lucas 15, inicialmente de 10 a 13. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, por consolação do Espírito para toda a nossa família, Senhor, pela partida da nossa querida tia, que o Senhor esteja ali visitando os sobrinhos, os irmãos que ainda restam, e que em nome de Jesus haja paz nos corações. Quero Te agradecer, Senhor, de um modo muito especial, por ter tido a aventura de tê-la como tia e de ter recebido tantos aprendizados. Rogo a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus o Senhor esteja ministrando a palavra a ser anunciada aos corações, e que nenhum de nós, Senhor, permaneça do mesmo modo, que essa palavra alcance a quantos estão distantes do Senhor, e que o Teu nome, Jesus, seja em tudo glorificado nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu queria hoje chamar a atenção para o amor gracioso de Deus por todos os pecadores arrependidos. É interessante que as pessoas costumam citar uma máxima que diz o seguinte: o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. E fica aí, ama o pecador arrependido, o que é diferente. O texto lido está no contexto do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é muito apropriadamente chamado de capítulo da graça de Deus. As 3 parábolas contidas aqui, a do pastor que busca, a da mulher que procura e a do pai que ama, ilustram o grande amor gracioso de Deus pelos que se perdem. As 3 parábolas consecutivas foram contadas para responder às murmurações dos escribas e fariseus, que criticaram o fato de Jesus receber pecadores e comer com eles.
pois dele se aproximavam os publicanos e pecadores em geral para ouvi-lo. E é muito interessante isso, porque Jesus, num outro momento, ele diz: os sãos não precisam de médicos, e sim aqueles que estão enfermos. E não há doença pior do que o pecado. Os fariseus usavam o método rabínico, ou seja, cada argumento deveria apresentar 3 provas para se tornar irrefutável. Jesus usa o mesmo método e conta 3 parábolas ou 3 histórias para apresentar a mesma verdade: o caráter gracioso de Deus. Olha quanta sabedoria do nosso Senhor. E esta é a ideia central do capítulo. Eu gostaria de me deter na 3ª parábola, chamada de parábola do filho pródigo por algum tradutor desatento. Na verdade, deveria ser chamada de parábola do pai amoroso, do pai que ama, do pai que recebe. Aqui o pai é o personagem principal, não o filho pródigo, esbanjador. Essa é a grande revelação de Deus para nós hoje. Não há nada que o Senhor não possa perdoar. Não há nada que o Senhor não possa consertar. Não há nada que esteja irremediavelmente morto que o Senhor não possa ressuscitar. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos ouvido pouco falar sobre graça de Deus. Parece que o assunto se tornou obsoleto e tem sido relegado a um segundo plano por aqueles que pregam tanto o evangelho raso e de facilidades, quanto o evangelho de legalismos e terrorismo espiritual imposto por homens. Por isso as pessoas têm perdido de vista algo que é o cerne da mensagem da cruz, ou seja, a graça amorosa de um Deus apaixonado por pecadores arrependidos. A minha oração é para que nenhum de nós saia deste lugar sem compreender essa verdade. A graça de Deus é escândalo para os judeus, porque eles olhavam muito as obras meritórias, e a graça, o cerne da graça é o amor imerecido de Deus, o favor imerecido de Deus. Não importa quem você é ou o que você fez, Deus ama você e quer recebê-lo de volta do jeito que está. Ele próprio irá transformá-lo. E é isso que a graça faz. A graça salva, a graça liberta, a graça santifica, a graça transforma. A religião pode mudar por algum tempo o comportamento, mas só o Senhor Jesus Cristo, a graça viva de Deus encarnada, ela muda o caráter e a natureza do homem para todo o sempre. A essência do homem é mudada por essa graça invisível. O texto lido nos traz 3 revelações tremendas acerca do caráter gracioso de Deus. Primeiro, Deus é o Pai que espera que aprendamos com as nossas escolhas. Do versículo 12 ao 19 diz o seguinte, escuta só: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começa a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Imagina isso para um judeu. Tomar conta de porcos que eram considerados animais imundos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm tido pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Disse que a queda mais necessária é o cair em si, é o perceber aquilo que nós muitas vezes no decorrer da nossa vida, do nosso corre-corre de lá para cá, nós não percebemos. Quem é o pai ou mãe conhece o caráter do filho. Era assim também com o pai do filho pródigo. Possivelmente ele deve ter imaginado o fim daquela história, conhecia aquele menino, sabia que ele com certeza botaria fora tudo o que levou uma vida inteira para juntar, mas aquele pai não fez nada para impedir, ele respeitou a vontade do filho. Aquela experiência era uma faca de dois gumes, poderia fazê-lo crescer e valorizar o que deixara para trás, ou perder-se para sempre. É assim que o nosso Deus faz. Ele respeita as nossas escolhas, mas nós precisamos estar preparados para as consequências das nossas escolhas. E aprendemos aqui que esse traço do caráter de Deus mostra que Ele espera pacientemente que aprendamos com as nossas decisões, muito embora nossas escolhas impliquem em consequências nem sempre agradáveis. Aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, além de chafurdar na lama, come comida de porcos, vive na desgraça. E quando eu uso essa palavra, eu uso na acepção dela, fora da graça. Vive na imundície. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. Quando Deus é deixado de fora das nossas escolhas, o prazer torna-se escravidão. E a gente tem convivido com muitas histórias de familiares muito complicadas, muito difíceis, por conta de escolhas malditas feitas pelos membros das famílias, sobretudo aqueles que são cabeça dos lares. As piores dificuldades de um indivíduo, disse certo autor, começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Segunda coisa que o texto mostra: Deus é o Pai que ama incondicionalmente e não despreza um coração quebrantado que se volta para Ele. Versículos 20 a 24 dizem o seguinte: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. A maior ênfase aqui não é a pecaminosidade do filho, eu repito, mas o amor gracioso daquele pai. Foi essa lembrança do amor e da bondade do pai que levou aquele jovem ao arrependimento e ao perdão. Note que quando aquele moço é avistado, seu pai corre ao seu encontro, e era desonroso dentro daquela cultura um homem adulto correr, mas o pai não se preocupou com isso e correu a abraçar o filho pródigo. Essa é uma das parábolas mais lindas da Bíblia Sagrada. E a grande motivação para aquela atitude quase infantil está no versículo 24. O meu filho estava perdido e foi achado. Podemos imaginar o estado em que aquele rapaz se encontrava, bem como o mau cheiro que exalava, afinal ele cuidava de porcos. Poderia ser facilmente confundido com um dos inúmeros mendigos da Palestina, mas o seu pai o reconheceu apesar dos trapos. E eu queria dizer a você que me ouve hoje, o seu pai, ele o reconhece. Não importa a situação em que você esteja, mesmo que você não seja reconhecido por aqueles que estão à sua volta, mas o seu Pai Celestial, Ele o reconhece. E Ele o recebe de braços abertos
para que você volte para casa. Tudo que o Senhor quer é que você volte para casa. Longe da casa do Pai, somos assim, sujos e maltrapilhos. Aquele moço caiu em si, como diz o texto, e resolveu voltar para seu pai. Mas o pai já o aguardava. E uma das coisas que mais chama atenção nessa parábola é que o pai já o aguardava. Não houve uma só palavra de recriminação ou acusação, simplesmente o pai o recebeu e o acolheu com amor. A terceira coisa que o texto revela é que Deus é o Pai que restaura e restitui aquilo que seu filho perdeu por causa do pecado. Versículos 21 a 23 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traze também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Estava tudo preparado para receber de volta aquele filho amado. O Senhor é o Pai que respeita as nossas decisões, que nos ama apesar de nós, mas Ele também restaura a nossa vida, restituindo a dignidade perdida. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade de coração. O Senhor ama um coração quebrantado e contrito diante dele. O pai interrompe o discurso ensaiado do filho no versículo 21 e logo em seguida ordena aos seus empregados que lhe tragam depressa a melhor roupa, sandálias para os pés. Só os escravos andavam descalços. E sobretudo que lhe ponham novamente um anel no dedo, símbolo da reconciliação, autoridade e filiação. Ele voltou a fazer parte da família. Não tem como não dizer um sonoro aleluia. Deus quer fazer isso com quantos estão afastados do Senhor, estão arrependidos e não sabem como voltar. O Senhor diz: eu estou esperando por você. O pai não lhe trata como um escravo ou empregado, mas como filho amado. E não é só isso, ele também celebra com uma grande festa, manda matar o novilho cevado, preparado para aquele dia tão esperado. Isso é fantástico, isso é tremendo demais. A hora era de comunhão, era de festa, era de celebração. Tudo que o filho perdera com sua inconsequência lhe seria restituído pelo pai. O perdão de Deus apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça. O Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Malaquias 7,19 diz: tornará a ter misericórdia de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Certa vez eu vi um velho pastor dizer, e o Senhor ainda bota uma placa que diz: é proibido pescar. O Senhor nos perdoa, zera a nossa vida e reescreve a nossa história. O cristão verdadeiro não tem passado. O texto da palavra de Deus em Coríntios, 2 Coríntios diz: porque ele é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus é a nossa única chance de recomeçar do zero. O que o Senhor deseja que aprendamos aqui? Primeira coisa, as nossas escolhas geram consequências e nem sempre agradáveis. Então, cuidado com as suas escolhas. Preste atenção com as decisões tomadas, sobretudo no calor das emoções. Elas podem trazer consequências seríssimas. Segundo, não importa quem somos ou o que fizemos, o Senhor é o Pai amoroso e misericordioso que espera por nós de braços abertos, e quando nos voltamos para Ele, somos acolhidos como filhos amados. Nós conhecemos tantas histórias, nós conhecemos tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram muito tempo afastados do Senhor, e o Senhor esperou amorosamente que esses filhos voltassem para Ele. Terceiro lugar, o Senhor perdoa nosso pecado,
apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça, zerando a nossa vida e reescrevendo a nossa história. Em quarto lugar, o Senhor é o Pai amoroso e perdoador, que restaura tudo que foi danificado em nós pelo pecado e restitui a nossa dignidade de filhos e herdeiros. Somos filhos e herdeiros. O mesmo tratamento dado ao pródigo é dispensado pelo Pai Celestial a cada um dos filhos que se volta para Ele. Voltemos ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, com arrependimento sincero de coração. Parece que nós desaprendemos a chorar, choramos pelos problemas, choramos pelas dificuldades, choramos por tantas coisas, menos pelos nossos pecados. E é preciso reaprender a chorar. Em quinto e último lugar, a graça maravilhosa do Pai Celestial, além de salvadora, ela é também libertadora, aperfeiçoadora, firmadora, fortalecedora e fundamentadora. Ela é o nosso alicerce. Nela, portanto, devemos estar firmes, pois nada é feito fora da esfera da graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Não perca de vista a graça de Deus. Graça de Deus também não é licença para pecar. Graça de Deus é favor imerecido de Deus. Que essa palavra, ela permaneça nos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos